É importante nós destacarmos aqui. O objetivo dessa live é ajudar você a ter segurança, autoridade e credibilidade aonde você está trabalhando. Por quê? Se você tiver uma comunicação clara entre seus colegas, seus superiores ou seus subordinados, o que vai acontecer? Isso vai produzir segurança para a companhia, porque a comunicação ela vai ter uma eficácia. A comunicação clara, ela vai ter uma credibilidade maior para que as coisas funcionem da maneira que precisam funcionar. Por quê? Você é o emissor dessa mensagem, e então ela precisa ser muito clara. Não pode haver dúvidas quanto à mensagem que você está transmitindo, a sua comunicação. Isso vai produzir o quê? Credibilidade. As pessoas irão confiar em você porque você tem uma boa comunicação. E dessa maneira, as coisas fluirão. Isso vai contribuir para o crescimento da empresa, para o crescimento dos colaboradores e o seu próprio crescimento. Agora, eu quero deixar também bem claro o que não é essa live. Essa live não tem nada a ver com empreendedorismo, tá bom? Não tem a ver com empreendedorismo. O objetivo da live é ajudar você a crescer na empresa que você está atuante hoje. Tranquilo? Beleza? Então, assim, o que é importante nós destacarmos aqui? Eu quero ajudar você a saber o que você pode fazer, o que é importante para você crescer na sua empresa. Quero ajudar você com isso. Usando o quê? Técnicas simples de oratória. Nós temos uma concepção, muitas vezes, equivocada sobre o que é a oratória. Nós achamos que nós precisamos entender tantas coisas que, às vezes, foge do simples, no dia a dia. O que é prático na oratória? Por exemplo, o que essas técnicas ajudaram recentemente pessoas que tiveram a oportunidade de ter acesso à oratória. Pessoas que antes eram pessoas tímidas, pessoas introspectivas, que tinham vergonha de se comunicar, elas se abriram mais, começaram a falar. O meu sobrinho, inclusive, ele fez comigo uns trabalhos voltados a esse tema de oratória, e ele começou a se desenvolver de tal forma que isso ajudou a ele a começar a falar mais. Ele quase não falava. E aí, a partir desse momento que ele teve acesso a essas informações, ele começou a ter mais segurança, começou a ter mais autoridade naquilo que ele realmente estava expressando e, consequentemente, mais credibilidade. Qual foi o benefício disso? Ele teve a oportunidade de ser promovido no trabalho. Ou seja, ele começou a aplicar esse conhecimento técnico da oratória e ele teve a oportunidade de quê? Ter o nome dele numa lista para ser promovido. Olha que legal. Por quê? Pegou o conhecimento e conseguiu colocar em prática. Isso é incrível, não é verdade? Então, assim, é simples se você realmente aplicar. Se você colocar em prática, funciona. O que mais? Também conheci uma outra pessoa que começou a colocar em prática essas técnicas, esses conhecimentos de oratória. Ele trabalhava no escritório de contabilidade e ele teve a oportunidade de ser diretor financeiro de uma grande companhia. Porque ele se dedicou a essa arte, ele estudar, de entender, de conhecer realmente como ele poderia crescer profissionalmente. E funcionou. Veio a oportunidade e ele estava preparado para agarrar essa oportunidade. Como é que você hoje se vê? Você se vê preparado? Pode digitar aí no chat. Você está preparado? Você está precisando ser preparado para realmente crescer profissionalmente? Fica à vontade, pode digitar e a gente vai aqui trocando
essas mensagens, vai ser bem construtivo para todos os presentes aqui. Tranquilo? Fica super à vontade, então. Bacana. Eu não consigo, eu não tenho a capacidade, não é para mim. Muitas vezes nós pensamos, nós temos uma mentalidade e a gente não se vê lá, promovido, a gente não se vê num cargo, porque a gente olha justamente para as nossas debilidades. E a gente olha para os nossos defeitos, das nossas dificuldades, e a gente não consegue se expressar direito diante do público, não é verdade? Mais pessoas. E aí você acha que você não é a pessoa ideal para aquilo, porque isso não é para você, é para o seu amigo, para a sua amiga, e você meio que empurra eles para essas oportunidades. Porque você vê em você essas dificuldades e você acha que não é para você. Sim ou não? Acontece isso com você? É uma questão de mentalidade, uma maneira de pensar, mindset, pensar de uma maneira diferente. A oratória, quando você adquire conhecimento de ter essa segurança para falar, você começa a agir de maneira diferente. Você começa a falar, oh, isso é para mim. Eu vou ajudar você aqui a entender um universo muito simples, de como você pode realmente praticar isso de uma maneira muito natural no dia a dia. E isso vai destacar você da multidão, dos outros colaboradores. Quando você expressa os seus pensamentos, as pessoas passam a conhecer realmente quem é você. Se você ficar calado, ficar calada, como é que as pessoas vão, como é que as pessoas irão te dar alguma oportunidade? Você não sabe nem o que você pensa. E aí fica mais difícil confiar, te dar crédito, não é verdade? Então, assim, uma coisa importante nós pensarmos é que falar de qualquer jeito, isso não resolve. Não é apenas falar, mas sim saber se colocar, ter uma postura correta, saber se expressar da maneira correta. Isso vai ter um aproveitamento, vai ter um impacto muito positivo no seu ambiente de trabalho. Isso vai levar você a brilhar aos olhos dos seus superiores, dos seus pares, para que você realmente seja um candidato, uma candidata a uma oportunidade que vier até você. E sempre tem oportunidades, e nós precisamos estar totalmente preparados. E a oratória, as técnicas de oratória, te darão toda a segurança para você falar em público com essa autoridade e essa credibilidade que você precisa causar no seu ambiente profissional. E aí, o que você vai... Como é que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos desenvolver essa técnica? Como é que eu posso aprender essa técnica? Como é que eu faço? Eu vou ensinar você. Esse tempo aqui é para ajudar você. Melhor forma, sim, é procurar um profissional de oratória. Isso já é um começo. Se procurar alguém ali que vai te ajudar a andar nesse caminho e que vai fazer você ter o sucesso desejado. O primeiro passo é você procurar ajuda. Você peça ajuda de um profissional dessa área. E aí sim você já vai estar investindo nesse conhecimento e ele vai te ajudar a crescer. Primeira coisa que eu quero destacar nessa live de hoje, que vai ajudar você agora, eu quero te dar um caminho, te dar um norte bem prático para que você possa realmente enxergar. Eu vou dar um pouco de luz aqui para você enxergar esse caminho. É um caminho obscuro inicialmente, mas eu vou te dar um pouco de luz aqui, de perspectiva, para você entender. Primeiro aspecto, você precisa entender que você precisa desenvolver uma atitude positiva. Como assim? Como assim? Todo homem, toda mulher está onde está por causa de suas ações. Os pensamentos que moldam seu caráter levaram-no até lá. Quem disse isso não fui eu, foi James Allen, ele que escreveu isso. James Allen, escritor, e ele trabalha muito esse desenvolvimento da mente. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma mente positiva.
Segundo também o psicólogo canadense Sidney Jones, 85% do sucesso que você tem no trabalho, ele é determinado por sua atitude e sua personalidade. Olha que interessante, 85% do seu sucesso profissional tem a ver com isso. Sua atitude e sua personalidade. Quem você realmente é, as pessoas precisam conhecer. E como que elas conheceram isso? Atitude de falar. Às vezes nós temos medo de falar, temos medo de expressar o que pensamos. Eu sempre fui mais expressivo, sempre expressei mais as minhas ideias. Isso sempre me ajudou realmente a ter destaque na multidão e profissionalmente, de crescer mais rápido profissionalmente. O seu progresso, quanto você ganha e a rapidez com que é promovido, dependem principalmente de quanto as pessoas gostam de você e de quão dispostas estão a ajudá-lo. E se você tiver essa atitude, essa personalidade de expressar, falar e até pedir ajuda, ser humilde para falar. Às vezes a gente não quer abrir a boca para pedir ajuda. E as pessoas gostam, querem ajudar, mas fala assim entre si, nos grupinhos, fala, não pede ajuda. Se pedisse, eu até ajudaria. Isso é comunicação. Isso é você usar a oratória a seu favor para que ela te ajude a crescer e ocupar um cargo melhor. É simples assim, mas nós dificultamos as coisas. Pessoas alegres, pessoas otimistas, elas são mais valorizadas. E também elas são respeitadas. Por que isso acontece? Porque elas são e estão sempre se diferenciando daquele grupinho que vive somente reclamando e criticando os outros. A boa comunicação, ela tem a ver com o que você fala de bom e de ruim. Então, se você tirar da sua comunicação essas críticas dos colegas, da empresa, de tudo, as pessoas que estão ao redor, já ouviu aquele termo paredes têm ouvidos? É uma pura verdade, porque sem querer, alguém pode estar perto de um comentário infeliz que você faz, uma comunicação que você está fazendo a outra pessoa, e acaba prejudicando a tua imagem diante realmente da empresa, dos outros colaboradores, e a notícia vai se espalhando, e aí você usou a sua comunicação de maneira negativa. A sua oratória, boa oratória, ela não pode conter esse tipo de crítica, de reclamação. Tem que ser comunicação positiva, tem que ser coisa boa. Se você tem algo para elogiar, sim, existe uma crítica construtiva, é diferente. Olha, eu quero dar uma sugestão. Olha, eu quero contribuir aqui, que eu vi uma coisa aqui que precisa ser melhorada. É muito diferente do que apenas reclamar, criticar, essa empresa não presta, isso aqui não é bom, aquela equipe é ruim, aquele líder não é bom. Isso vai ajudar em quê? A boa oratória tem a ver com uma comunicação positiva. E nós precisamos nos avaliar para que a nossa boa comunicação nos ajude a crescer profissionalmente. Seu relacionamento com os outros e suas atitudes como integrante de um grupo são os principais fatores determinantes do seu sucesso profissional e do seu crescimento profissional. Seu salário e suas chances de promoção serão muito influenciados pela maneira como você colabora com os outros em cada estágio da sua carreira. Você se comunica bem com eles, você ajuda, você está ali para ajudar, você é muito positiva a sua comunicação. A oratória ela transcende essa questão dessas regras tradicionais. O método SAC, ele ajuda você a entender qual que é o seu posicionamento, qual é a sua postura diante de um cenário corporativo. Como é que eu vou usar a minha comunicação
O método saque, falar com segurança, com autoridade, com credibilidade, tem muito a ver com esse domínio nesses momentos. Porque não adianta você saber falar bem, mas falar coisa que não deve na hora errada e para a pessoa errada. Isso não vai ajudar você a crescer profissionalmente. Os melhores colegas parecem ser aqueles que são agradáveis, positivos e que apoiam os companheiros de trabalho. E essa comunicação que nós precisamos dominar na técnica saque, ela tem a ver com o que você vai criar de conhecimento e você vai colocar suas habilidades em prática. Aonde? No trabalho. Ela vai aparecer, falou, nossa, que comunicação, que coisa boa, é uma comunicação positiva. Quem é que gosta de estar perto de alguém que só reclama, que só critica, não é? Aquele hip hard lá, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém gosta. A gente quer estar perto de gente boa, gente positiva, gente para frente, que põe foguetinho para cima, assim, uhul, para cima, vamos embora, vamos pegar essa meta, vamos vencer. Ih, estamos com dificuldade, mas vamos superar. Qual é a solução? É isso. Esse tipo de comunicação tem a ver com a técnica de comunicação saque, segurança, autoridade e credibilidade. É esse tipo de comunicação que o seu patrão, sua patroa, seu chefe espera ver em você. É você ser positivo. Então, assim, decida que a partir de hoje, esqueça o que passou. Se você andou pisando na bola, tendo uma comunicação desse tipo, olha, esquece. A partir de hoje, você vai se tornar uma pessoa completamente positiva. Decida, fala, eu vou ser positivo a partir de agora. Isso aqui já está me ajudando, vou ser positivo, vou mudar, vou transformar a minha comunicação no meu trabalho e também na minha vida pessoal. Sei lá, na sua casa, muda esse negócio. Essa comunicação negativa não tem nada a ver com o método saque, hein? Não tem a ver. Se a sua esse tipo de comunicação positiva vai fazer total diferença na sua vida pessoal e na sua vida também profissional. Vai te dar novas oportunidades. Pessoas vão te olhar com outros olhos. Então, assim, não critique, nem reclame quando as coisas não estiverem indo bem. A gente está vivendo aí um momento de pandemia, super difícil, né? Pessoas estão hoje adoecidas, estão com Covid, aí não vão para o trabalho, estão já testados, e aí você tem que fazer um trabalho de 2, 3, 4 pessoas, e aí fica sobrecarregado, estressado. Olha, cuidado, para você tem que resistir à tentação de procurar os erros. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está... Todo mundo está vendo que está errado. Então, assim, na sua comunicação, evite ficar apenas comentando dos erros e ficar fazendo fofoquinha, reclamar dos outros. Também ficar reclamando da empresa, como eu falei anteriormente. A sua comunicação tem que ser diferente onde você trabalha. Sua comunicação tem que ser positiva. Comece hoje mesmo a mudar a forma de se comunicar com os outros. Seja quem for. Comentários, comunicação boa, positiva. Isso tem a ver com uma oratória límpida, uma oratória boa, onde as pessoas vão falar, poxa, estou ouvindo coisa boa dessa pessoa. Você vai ficar na lista dos funcionários que serão brevemente ou médio a longo prazo promovidos, porque um líder é esse que cuida do que fala, de como fala, para quem fala. Isso é a característica de um líder. Ouvir uma coisa, guarda para si. E aí não vai sair falando para todo mundo aquilo que você acha que falar não quer dizer nada. Falar bem, o método saque consiste em ajudar você a falar bem. Oratória é falar bem. Isso é ser realmente alguém que pratica o método saque. Estou nervoso, estou estressada, estou estressado, não aguento mais. Estou a fim de sair correndo daqui. Respira fundo. Conte até 10 antes de ter uma reação. Se for preciso, conte até 20. Não responda
de maneira negativa, o problema chegou até você, aquela dificuldade. Procure uma coisa boa para dizer em cada situação. Pensa bem, qual é a solução para esse problema? Porque o problema já está ali, não vai resolver. Então, uma boa oratória tem a ver com olhar positivamente para o problema e buscar uma solução. Vou dar uma palavra aqui de solução. Vou me comunicar de maneira positiva. Você é a luz aqui nessa escuridão. Isso que é bacana. Esse é o método SAC. Segurança, autoridade, credibilidade. Exemplo de um primo. Ele é casado com uma prima e é primo também. E ele falou, nossa, eu estou precisando muito da oratória, porque lá no meu trabalho é difícil, as pessoas vêm falando de maneira rude comigo, e eu fico nervoso, eu logo sou ríspido também, não consigo me controlar, e é bem difícil para mim isso, a oratória vai me ajudar. Eu falei, a oratória vai te ajudar a ter domínio, a ter controle diante dessas situações, porque você passa a se dominar. Quando a gente domina a palavra, você domina todo o seu corpo. Então, o método SAC tem a ver com isso, você ter essa segurança de si mesmo no que você vai falar. Porque quando a palavra sai da boca, ela não volta mais, não é verdade? Já foi. Já machucou alguém, já entristeceu alguém. Ficamos mais agradáveis quando somos positivos. A positividade no ambiente de trabalho transforma a equipe que você trabalha, sem dúvida. Então, ele me disse, eu preciso saber como controlar isso. Você, dominando a oratória, você vai fazer um trabalho respiratório, de inspirar, dar pausa, não fala imediatamente diante daquela situação, calma, pensa, respira fundo. E aí sim, você vai ter tranquilidade para pensar numa melhor solução para o problema. Precisamos entender os impactos do relacionamento interpessoal para a nossa carreira. Isso é fundamental. Não pense que nós vamos crescer no trabalho sem respeitar o colega, a colega, sem considerar. Não vamos passar como um trator em cima de todo mundo. Eu vou crescer, não estou nem aí para ninguém. O meu crescimento depende de mim, somente de mim. Não é bem assim. A boa comunicação, o método SAC tem a ver com você se conduzir de maneira agradável, respeitosa, positiva. Você já parou para, por exemplo, para elaborar um plano de carreira? Puxa, hoje eu estou aqui, estou nesse cargo, eu ganho X salário, mas eu quero daqui a 2, 3 anos estar nesse outro cargo, eu quero estar em outro salário. Você já parou para elaborar um plano como esse, um plano de carreira? Se não, faça isso. Onde você quer estar daqui a 5 anos, por exemplo? Quanto você vai querer ganhar daqui a 5 anos? O que você vai fazer para chegar lá? Que técnicas você vai adquirir? Quais são as estratégias que você vai usar? Além, é claro, de adquirir conhecimentos técnicos, né, estudos, técnicas aqui de oratória que vai te ajudar. Você precisa também de novas experiências. E é preciso o quê? De uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Você vai precisar. Agora, eu estou falando aqui de relacionamento interpessoal. O que é basicamente esse relacionamento interpessoal? Na boa oratória, nós consideramos muito a nossa comunicação, o próximo. O relacionamento interpessoal nada mais, nada é do que é algo que faz parte de nossa rotina. Trata-se de uma conexão que ela existe entre 2 ou mais pessoas em um contexto específico, que pode ser até familiar, pode ser profissional, numa amizade, pode ser. Você constrói relacionamentos no trabalho. De forma bastante resumida, para a gente não alongar muito, nosso tempo é curto, ele reflete como as pessoas, em determinado ciclo de relacionamento, e essas maneiras, como essas relações acontecem no seu dia a dia. E muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho
do que em casa, na verdade. Como nós, seres humanos, nós somos seres sociais, nossos relacionamentos têm uma grande importância, independentemente do ciclo do qual estamos inseridos. Por isso, considere as seguintes questões. Primeira delas, com quantas pessoas você fala no trabalho por semana? E até por dia, mas vamos falar por semana. Você tem muitos relacionamentos ou você é mais fechado, mais fechada? Fala somente com aquelas pessoas que você não tem como não falar. Primeira coisa. Segunda coisa, por quais razões esses contatos eles são mantidos? O que leva você realmente a manter essas conexões? Você vai lá falar com essas pessoas, você vai ter uma boa comunicação com elas, você vai construir essa rede. Como é que você vai usar essa técnica? Como é que você vai aplicar essa técnica de oratória? Como é que vai ser isso? Como funcionam as trocas? Você está transmitindo informações e adquirindo informações. Então, por isso é importante você saber como se comunicar bem, porque você está transmitindo a informação. Saindo de você está muito clara, segura. Tem que ter segurança. Sentimentos, vivências que você está tendo ali, e assim por diante. Você concorda com isso? Entre você e cada uma dessas pessoas, como hoje você tem se relacionado com elas? Como é que tem sido a sua comunicação, sua oratória? Como é que tem sido? Tem sido boa, positiva, clara, ampla? Seus relacionamentos interpessoais. Se você estiver usando técnicas apropriadas, você vai entender que os resultados serão alcançados muito mais rapidamente do que patinar. Ah, vou fazer de qualquer jeito, acho que vai funcionar. Não funciona. Se você adquirir técnicas de comunicação dessa maneira que eu estou falando, com segurança, com autoridade, com credibilidade, você vai encurtar essa trajetória. Quais são os impactos do relacionamento interpessoal para sua carreira? Pensa nisso. Quais são os impactos? Bem, até aqui eu expliquei para você o que são os relacionamentos interpessoais, sim? E como eles são importantes em diferentes áreas da nossa vida. Falei profissional, familiar, não é mesmo? Tranquilo. Pois saiba que não só no trabalho, nos ambientes corporativos, é importante você ser alguém que se comunica de maneira segura, clara, simples. Isso vai ajudar você a alcançar o respeito das pessoas, a credibilidade. Por quê? Não temos a liberdade de escolher quem serão os nossos colegas no trabalho. Nós estamos nos relacionando com todo tipo de pessoas, gestores, os nossos chefes. Portanto, é imprescindível saber lidar com o fator de diferenças entre você e cada uma dessas pessoas. Por quê? Afinal, superar os desafios profissionais é o que todo mundo espera de você e de mim também. A gente tem que superar os desafios. Temos desafios, temos que superar. E a gente não supera sozinho, a gente tem que entender que a nossa comunicação ela forma uma grande rede, a nosso favor ou contra nós. Afinal, quando acontece uma crise, o que vai acontecer? Há uma força coletiva aí. E a gente precisa de quê? Dessa força para contornar essa situação. E a nossa atitude, a nossa postura, como já foi falado aí no chat, a nossa positividade na comunicação vai fazer toda a diferença para o ambiente. Você falar com segurança, com autoridade, com credibilidade, vai fazer toda a diferença para esse ambiente ser melhor. E você vai realmente se destacar na multidão. Agora, como desenvolver o relacionamento interpessoal?
Agora que você já sabe como um relacionamento interpessoal pode impactar o seu crescimento profissional, agora é hora de entender como desenvolvê-lo. E aí, agora chegou o grande momento. Como é que eu vou desenvolver esse negócio lá no meu trabalho? Bem, vou dar agora dicas práticas para você, tá? Para aprimorar essa habilidade em sua rotina, tem que ser lá no dia a dia. Vou dar dicas simples, mas que são eficazes. Primeira coisa é, você precisa ter empatia. Empatia. O que é empatia? Nada mais é que a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Como é que você gostaria que essa pessoa falasse com você? Fale com ela. Sua comunicação tem que ser gentil, educada, empatia. Por isso, antes de dar ou receber um feedback negativo, por exemplo, pense em como você gostaria de receber esse feedback. De que modo você comunicaria a alguém a sua mensagem ou feedback? Como é que seria? Como é que você gostaria de receber isso? Então, dessa forma, você vai lá e se comunica dessa maneira. Isso vai fazer toda a diferença. Empatia. Outro aspecto é, você precisa o quê? Exercitar a técnica. É uma técnica, você tem que dominar. Ninguém domina a técnica assim, é com exercício. Como ninguém fica forte simplesmente indo uma vez só na academia. Exercício constante. Aí você cria um corpo diferente, não é verdade? E aí vai parecer o quê? Embora nesse momento pareça um pouco complexo isso tudo, fala, nossa, mas isso é muito complicado. Não, é muito simples, na verdade. Você tem que o quê? Aprimorar essa técnica aos poucos. De pouquinho em pouquinho você vai dominando, de pouquinho em pouquinho você vai aprimorando essa técnica. Vai falar com segurança, com autoridade, com credibilidade, e aos poucos você vai entendendo como aplicar, em que momento aplicar, como é que eu vou fazer isso. E você vai tendo oportunidade no dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença. E para isso, basta entender que seus colegas têm formações, criações, bagagens culturais e vivências completamente diferentes das suas. E aí precisa haver o quê? Um respeito, um conhecimento, entender, conhecer a história de cada um. E aí você vai entender que a sua comunicação ela pode mudar mediante ao perfil do seu colega, da vivência que ele tem, da experiência que ele tem, da bagagem que ele tem, da cultura que ele tem. Isso muda toda a sua forma de se comunicar. Outro aspecto, outra dica é, você tem que pensar na abordagem. Abordagem. Imagine a seguinte situação. Você está em meio a uma semana estressante, e alguns problemas pessoais também acabam se misturando ali naquela situação, e está afetando o seu rendimento no trabalho. Eu sei que isso não acontece com vocês, é com outro grupo, eu sei. Não é verdade? Não é. Brincadeira. Afeta a todos nós. Como você se sentiria se um colega, por exemplo, chegasse até você e fosse ríspido com você? Como é que você se sentiria? Nada legal, né? Nada. Portanto, nunca deixe de pensar em suas abordagens, como você também aborda as pessoas, os colegas. E aí você deve fazer o quê? Questionar se elas são cordiais ou se elas são grosseiras também com seus colegas. Isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, se é um pouco ríspido, tem um tom diferente na voz, como é que está sendo a sua comunicação? O que você está transmitindo no tom? Está irritado, está irritada? Aquelas respostas secas. Outra dica, precisa ter flexibilidade. O crescimento na carreira tem muito a ver com a flexibilidade, porque são duas coisas que andam completamente juntas. Cada vez mais, lado a lado, você tem que ter o quê? Flexibilidade. Como os relacionamentos interpessoais não são uma ciência exata, sabe distinguir os momentos descontraídos das ocasiões que exigem um comprometimento
e um senso de urgência. Às vezes você está ali, doido para terminar aquela tarefa, nossa, tem que terminar, tem que entregar isso aqui por causa do prazo, e alguém quer conversar, mas não é. A sua comunicação tem que transmitir realmente essa segurança, mas também tem que ter um bom senso nessa hora. E aí é o momento realmente de você ser flexível, gentil. Preciso. Hoje eu vi uma situação muito legal, alguns profissionais trabalhando juntos, e uma comunicação muito amorosa. Querido, querida, meu amor, brincando um com o outro, assim, com muita gentileza. Aquilo me causou impacto. Falei, que legal, que bonito, que setor bacana de trabalhar. Olha, que harmonia, que respeito. Inspira, encanta essa comunicação. Uma coisa que nós precisamos lembrar, que as pessoas nem sempre terão as mesmas visões de mundo que você, e nem eu. E aí o que acontece? Nós precisamos de um pouco de jogo de cintura. Para quê? Não fazer mal para outra pessoa. Se você tiver jogo de cintura, não vai fazer mal para ninguém. Flexibilizar um pouco aquela situação, relevar, bem, não é com ferro e fogo ali, né? Não vai ser assim. Vou flexibilizar essa situação. E a coisa realmente ela vai ficar melhor. Outro aspecto, e eu não vou me alongar muito, mas já vou caminhar já para encerrar. Espero que você esteja fazendo sentido para você. Escutar e falar. Mas, puxa, como que você se comporta nos diálogos? Diálogos. É do tipo que só escuta e raramente se coloca? Ou você gosta de expor suas opiniões com frequência e faz questão de falar sobre todos os assuntos? Como é que é? Como é que está sendo a sua comunicação na hora do diálogo? Você se cala, ouve demais, mas não fala nada? Você fala demais, também não ouve? Nós precisamos nos esforçar para quê? Equilibrar esses dois pontos, o falar e o ouvir. Visto que o excesso de falar tem que ser reduzido. E ao escutar também. Nós precisamos também não só ouvir, precisamos também falar. Precisamos ter boas conversas. Você desenvolver boas conversas produtivas vai fazer bem para ambos os lados. Outro aspecto é evitar interromper as falas dos outros. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa está falando e você vai lá e plá, e interrompe. A outra pessoa fica até meio sem graça às vezes, né? Então, nunca deixe seus interlocutores falarem sozinho também. Está ali falando, você não está prestando atenção. Você precisa demonstrar atenção. Preferencialmente, olhe para eles, olhe para os olhos, olhe para eles. Isso tem a ver com a técnica saque, segurança, autoridade, credibilidade. Isso gera credibilidade. A pessoa está falando com você, olha nos olhos dela. É comunicação, isso é técnica. Treine, não tenho hábito. Treine, exercite. Estou dando um pouquinho de técnica aqui. Um pouquinho de técnica. Sempre demonstra atenção e interesse no que é dito. Olhe, quando você olha para a pessoa que está falando, você está demonstrando interesse e respeito. E quando você está fazendo alguma coisa, não está nem dando muita bola, nossa, você está falando. Não é tão importante o que você está dizendo. É o que nós transmitimos. É o nosso corpo que está falando. Nossa expressão corporal, nas técnicas do método SAC, a gente entende que o corpo ele fala muito. Então, precisamos dominar isso. Mais uma pergunta antes de fecharmos esse tema de hoje. Espero que você esteja gostando, espero que esteja fazendo sentido para você. E ajudando a você a entender que, aplicando essas técnicas no seu trabalho, irão ajudar muito você a ser promovido, porque isso vai ser luz na escuridão. Por que o relacionamento interpessoal ele é tão importante? Já parou para pensar nisso?
Como eu mencionei, estamos cercados de pessoas durante boa parte das nossas vidas e a gente passa muito tempo no trabalho, né? E também, às vezes, você vai no mercado fazer compras. Isso exige o quê? Interação todo momento. A gente está se comunicando. As pessoas estão se comunicando conosco. Mais do que abrir portas para as boas oportunidades, os relacionamentos representam uma chance real de crescimento pessoal e profissional. A técnica, o método SAC, técnica de respiração. Você vai dominar a velocidade, vai dar a pausa devida para as palavras saírem com tranquilidade, organizadas, as ideias bem organizadas, bem colocadas. As pessoas vão gostar de ver que você tem uma segurança ao falar. Elas vão te dar crédito, vão olhar para você e vão te dar crédito. Pô, fala bem essa pessoa, né? Isso faz a diferença. Quando as conexões entre você, seus colegas do trabalho são saudáveis, você terá o apoio deles e novas oportunidades para alcançar um cargo melhor. Acontece, é simples assim. Não depende, às vezes, somente da chefia, depende de todos. Porque, às vezes, a chefia pergunta para eles do que eles pensam de você, de como é que é você. E se você, para todos, tiver realmente não só aos olhos do chefe, mas tiver esse comportamento, essa comunicação, esse nível de comunicação, de técnica, puxa, você será uma forte candidata e candidato para essa nova função, para esse novo cargo. Não se esqueça de que quando as dificuldades aparecerem, vai aparecer e aparece, a sua maneira de lidar com tudo isso vai ajudar muito, vai facilitar muito cada processo que vier, na resolução desse processo. E você vai estar lá bem no meio da resolução. Vai partir de você, da sua palavra, da sua positividade, de resolver, de ter ajudado. Se não resolver completamente, pelo menos ter contribuído, passou a bola ali, a bola passou por você, você entregou a bola redondinha para fazer o gol. E por trás dos números, por trás dessas técnicas todas, existe o quê? Acima de tudo, a gente precisa entender. São seres humanos, assim como eu e você. E é cada um de nós, eu, você, nós podemos contribuir não só para o nosso próprio desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento coletivo onde nós estamos. Tudo isso usando o quê? Segurança, autoridade, porque as pessoas vão ver que você realmente é uma pessoa que pratica uma boa oratória, não é uma pessoa que tem uma oratória negativa, uma oratória positiva, e vai gerar crédito, credibilidade, causar impacto onde você estiver. E aí fica claro que o relacionamento interpessoal é um fator relevante, não só profissionalmente falando, mas também para a nossa vida de forma em geral. Sendo assim, não deixe de cultivar seus relacionamentos interpessoais, de tratar as pessoas com respeito, dando a elas o devido valor, realmente que elas merecem, o carinho que cada uma delas merece. E a sua comunicação, a técnica de oratória positiva, método SAC, vai ajudar você a ser promovido bem mais depressa. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as novas notificações e compartilhe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com os familiares, compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas de trabalho. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a melhorar o seu ambiente de trabalho e vai ajudar você também a crescer profissionalmente rapidamente. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e obrigado mais uma vez pela audiência.